Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nessa manhã. Dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, hoje eu vou falar sobre o capítulo 78, que tem como título Verdades e Fantasias. Então hoje nós falaremos sobre uma mensagem que nos chama muito a atenção, né? Toca-nos em pontos mais importantes, em pontos que muitas vezes não olhamos, não nos atentamos muito. Mas isso nos mostra que muitas vezes a gente deixa nos envolver, né? Por certas ilusões que nos fazem pensar que nós estamos numa condição, num caminho que não nos levará efetivamente para onde devemos estar. E Emmanuel, ele quer que evitemos isso, né? Que a gente não caia em caminhos falsos, em tramas de ilusões, que nos façam criar imagens ilusórias do que temos sido, do que já fizemos, né? Evitando caminhos que não nos levam a nada. E Emmanuel, ele vai nos falar das fantasias que nutrimos no campo espiritual, nas buscas espirituais. São ilusões, superstições, né, que nos alimentam. Então é preciso que a gente olhe com coragem para que não venhamos a repetir tendências do passado, para que não venhamos a ficar presos em labirintos de conteúdo que não nos transformam, né? Que embora aparentemente nobres, interessantes, fantásticos, mas que muitas vezes, quando se analisa a busca espiritual, nós veremos que é muito mais névoa, né? Do que conteúdo, do que algo realmente sólido. E o Emmanuel começa o capítulo com um versículo que está em João, capítulo 8, versículo 45, que é uma fala de Jesus, e diz-nos assim: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então nós percebemos que nessa fala de Jesus, algo muito comum, né, para nós, pois nós somos muito rebeldes, né? Muitos desconectados com a lei divina. Nós temos dificuldades de nos conectar com a verdade, porque nós aprendemos com a doutrina espírita, e isso está lá no livro dos Espíritos, que os Espíritos, eles vão graduando as verdades que nós podemos receber. Primeiro, com Moisés, os 10 mandamentos, a primeira revelação, né? Depois, a segunda revelação com Jesus, com tantos ensinamentos. Depois, a terceira revelação com Kardec, né? Através da doutrina espírita. Mas tudo isso com acessos graduais. O mestre, ele nos disse que teria muitas coisas a nos dizer, mas tudo no seu momento, tudo aos poucos. Porque o encontro com a verdade incomoda, pois a verdade é luz, luz que revela sombras, luz que revela as nossas imperfeições. O que trazemos em evidência,
o que queremos negar de nós mesmos, né? O que queremos ocultar, e a verdade, ela nos revela tudo isso. Por isso, lidar com a verdade pede muita disposição de mudança, né? Agora, muitos de nós não estamos dispostos a isso, pois sabemos que a nossa consciência esclarecerá e cobrará os nossos atos, né? Então a gente teme a verdade, a gente foge da verdade, a gente se faz surdo perante a verdade, porque a verdade, ela nos expulsa da nossa zona de conforto, né? Fazendo com que expulsemos de nós a indiferença, a ilusão, o apego, o orgulho, né? E leva-nos à edificação íntima, que é isso que devemos fazer. Por isso, essa dificuldade que nós temos de nos apegarmos à verdade e nos ligarmos às fantasias. Fantasia essa que nos alimentam à postura de estagnação, né? De ilusões, mantendo uma falsa paz, mantendo uma tranquilidade aparente, muito frágil. E tudo isso é mais fácil para nós do que encarar a transformação que a verdade nos propõe e encontrar a verdadeira paz. Então, as pessoas preferem a escravidão das paixões, com as satisfações imediatas, né? As fantasias, os prazeres da carne, do que a jornada depuradora da disciplina, da paz, que isso nos traz, a libertação, né? Nós somos feitos para algo maior que tudo isso. E Emmanuel, ele começa o capítulo dizendo-nos: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Então, aqueles que prometem caminhos fáceis de tesouro, de poder, né? Que prometem uma espiritualidade que não mexa com as coisas que a gente não quer que mexa, né? Como perdoar, deixar para trás as mágoas, os rancores. Aquele que tira tudo o que é desafiador e deixa tudo mais light, né, na nossa vida, são os mais buscados, são os mais aplaudidos, né? Aqueles que prometem ilusões, fantasias, o auxílio mágico dos espíritos, né? Os ledores de sorte, os que usam a mediunidade com fins mesquinhos, eles são mais buscados, exaltados e seguidos. Agora, com as redes sociais, nós vemos muitos vídeos sensacionalistas, né? Teorias absurdas, né? Totalmente fantasiosas, sem qualquer filtro de bom senso, de razão, de análise, de lógica, né? E ali são vistos e compartilhados por milhões. Ao passo que palestrantes com conteúdo fantástico, algo realmente sólido, tem tão poucas visualizações. Isso é um reflexo ainda da generalidade da humanidade que não quer encarar as coisas como elas são. E entender
ver o caminho do progresso como de fato ele é, né? Quer buscar atalhos, quer buscar curvas no processo evolutivos, meios que não as eximem de sacrificar-se, de perdoar, de compreender, de amar sem exigir, de serem humildes. Querem, de preferência, misturar a sua acomodação, seu velho modo de ser, com espiritualidade. Pois assim fazendo algumas práticas exteriores, mas que não se fala em sacrifício e em renúncia. O que é profundo não se fala, né? Mas fica envolvido com aquela coisa bonita, aparentemente interessante, que parece nos trazer uma paz de consciência, achando que está já espiritualizado, quando, na verdade, estamos na casca ainda, na superfície da vida, agindo dessa maneira, né? Então, esses são os expositores de fantasias que Emmanuel nos coloca aqui. Toda renovação vai passar por filtros centrais: renúncias, humildade, perdão. Caso contrário, acreditaremos em fantasias que nos mostrarão um ponto em que ainda não estamos. Então, não tem nenhuma proposta de espiritualidade no mundo que supere a de Jesus. E Emmanuel continua. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou defeitos dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Então, Emmanuel nos diz aqui que homens palavrosos, aqueles que tentam passar palavras envolventes, mas sem conteúdo, igual a parábola da figueira, né? Que ela era vistosa, mas não dava frutos. Então Kardec nos diz que não nos fixemos nas belezas das palavras, porque geralmente o excesso de palavra é o rebuscamento de espíritos inferiores. Porque os verdadeiramente superiores, eles são mais sucintos, mais diretos, eles não ficam ornamentando tanto, pois o valor da mensagem não está na forma, mas no fundo. Isso vale para encarnados e desencarnados, viu, gente? Então, nós vamos analisar com critérios, pois Jesus é o nosso referencial. O que o indivíduo está falando se aproxima com o que Jesus fala? Analisemos. Porque há muita ressonância entre aquele que busca a fantasia e aquele que distribui a fantasia. Jesus, que foi firme em seus princípios, ele foi preterido por Barrabás, né? Que lá nos seus projetos prometia a melhoria da libertação de Roma. E Jesus não falava de libertação
que envolvia armas, guerras, fortunas, mas de uma libertação que dependia da mudança de cada indivíduo. E Emmanuel, ele nos diz assim, que o êxito dos falsos profetas em nossas vidas está na medida direta que ainda habita em nós. Então, por que esses indivíduos arrastam ainda multidões em busca de fantasias? Por quê? Porque eles não estão dispostos ainda ao encontro com a verdade, que liberta. Embora acredita que a mudança necessita de sacrifícios do velho eu para um novo indivíduo que precisa nascer. É claro que nós devemos focar os nossos potenciais. Muito bem. Mas não há verdade, não há autoconhecimento, sem o reconhecimento das nossas fraquezas e imperfeições. Né? Agora, o que acontece é que muitas vezes o indivíduo se coloca num pedestal. Ah, porque eu sou o melhor, eu sou o divino, eu sou maravilhoso, né? Achando, e vive nesse mundo de ilusões e acredita que já está espiritualizado. Mas Paulo diz assim, quando eu sou fraco, aí sim é que eu sou forte. Quando eu reconheço, quando eu encaro as minhas imperfeições de frente, é aí que eu estou num caminho real de espiritualização. Então, a gente faz girar tudo em torno de nós mesmos, né? Sendo o centro do universo. Mas nós temos que ser felizes, muito bem, e atender os nossos anseios. Então, aquela falsa ideia de liberdade, de se fazer o que se quer fazer, o que nos faz feliz, mas a gente se esquece do dever, que é a base da nossa felicidade, da liberdade, do conhecimento geral de nós mesmos, do conhecimento, né? Não uma máscara do que somos, para exaltar apenas os aspectos positivos nossos. Em todos os tempos, os fiéis cultores da verdade em geral acabaram pagando o preço da semeadura do futuro, sendo humilhados e atacados. Aqueles que são fiéis aos princípios da verdade são incompreendidos, são taxados de loucos, de tolos, de ingênuos. Jesus, Kardec, Chico mesmo, né? Quantas pessoas não entendiam, criticavam, porque ele era um fiel cultor da verdade. E continuando, o Emmanuel nos diz, tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, são os adivinhadores, né? Os ledores de sorte. Impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. Os charlatões, mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes, será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos dessa raiz. Então, Kardec ele teve muita dificuldade em provar as comunicações
dos espíritos, por haver já naquela época esses indivíduos que passavam a falsidade através das adivinhações, né? Os falsos profetas. E muitos acreditavam neles, que não estavam comprometidos com a verdade. E muitos os ouviam, né? Porque eles queriam ouvir o que eles queriam. E sempre vai ter alguém para dizer o que a gente quer ouvir, seja encarnados ou desencarnados, né? Eles conseguem fazer com que ocultemos de nós mesmos as nossas angústias e dificuldades, né? Que precisamos saber dessas angústias e dificuldades. Para quê? Para mudar, né? E não nos deixarmos envolver por esses charlatões. Nós devemos ter muito critério quando tratarmos com os espíritos, né? É o que está lá no livro dos médiuns. Evocai as pedras e elas lhes responderão. Então, do mundo espiritual pode vir qualquer coisa. Agora, o valor dessa coisa é que é a grande questão, né? Então, a gente vai ouvir o que quiser do mundo espiritual. Mas devemos ver a qualidade dessa informação. Aí são necessários os crivos a que Kardec nos ensina a ter. Nós temos que tomar cuidado com esses critérios. Se esses critérios batem com o que Jesus nos ensina, né? Nesse meio vai haver muitos elogios para insuflar o indivíduo, que ele é o melhor, né? Que ele é o escolhido, que ele é o número 1. Que espiritualidade real pode vir disso? Né? Deixando-nos acreditar que a vida é próspera na matéria e que Deus está conosco. E se assim não for, se assim não acontecer, se a gente não for próspero na matéria, nós não estamos com Deus. Se assim fosse, Jesus seria a maior contrapropaganda de Deus, né? Pois em termos materiais, a vida do Cristo foi só desafio. No entanto, alguém duvida que ele foi aquele que mais esteve com Deus? Não, né? Então, o mais importante é a prosperidade espiritual, o desenvolvimento espiritual. O que vale é o que estamos fazendo de tudo isso. O que ou a quem estamos seguindo? A Deus ou a Mamão? E ele termina o capítulo dizendo-nos: a técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente, são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então, nós temos que olhar para nós.
Estamos com lutas e dificuldades? Muito bem. Mas nós temos fé e humildade? Aí é outra conversa, né? Emmanuel fala assim: se alguém não destaca os desafios da sua caminhada, muito cuidado, né? Cada um no seu caminho. E Jesus disse: que me importa a ti? Segue-me tu. Olha só. Então, se estamos comprometidos com a verdade, com a divulgação, e sempre com critérios no que transmitimos, destacando os aspectos reais do que seja iluminação, ótimo para nós. Deus vela por todos, e mais cedo ou mais tarde haveremos de despertar. Sigamos o nosso caminho, exemplificando, para que outros possam achar o seu caminho e a sua libertação. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E assim eu termino minha explanação de hoje, agradecendo a atenção de todos, que tenham um excelente domingo, muito harmonioso junto aos seus familiares. Obrigada, gente.